Estamos começando mais um Podgresp, diretamente aqui dos estúdios da RP Comunicação. É uma alegria poder falar com você, associado, associada, que acompanha aí as redes sociais do Clube Gresp, acompanha também aqui o canal do YouTube. Espero que você tenha gostado dos conteúdos que nós estamos preparando para vocês. Se você quer fazer parte dessa grande família, você é nosso convidado. E hoje, para falar de qualidade de vida, de esporte de qualidade, que o Gresp também tem para oferecer para vocês, nós estamos aqui com a mestre Solenir Moraes e o professor Nicolas Moraes. Sejam muito bem-vindos, gente, ao Podgresp. Obrigada pelo convite. Olha, a gente tem aqui um enredo, um repertório de perguntas já que a gente selecionou para fazer a vocês, mas todo mundo quer saber quem é a mestre Solenir, quem é o professor Nicolas. E aí a gente pergunta, né, quem que é a mestre Solenir? Como que foi que aconteceu essa paixão pelo taekwondo, pelo jiu-jitsu? E como que aconteceu também a academia de vocês, né? A Power Family. Ótimo. É um imenso prazer falar sobre a minha grande paixão, né? Eu falo que é paixão que virou amor. Isso começou quando eu tinha 13 anos. Então, foi ontem, né? E hoje eu tenho a felicidade de compartilhar o tatame, compartilhar esse legado, essa paixão que virou amor, com o meu filho Nicolás, que tem 28 anos. Legal. Que legal. E você, Nicolás, começou com quantos anos o taekwondo? A tua mãe começou com 13, você parece que foi já da vida inteira, né? Foi. Tem boatos que eu já praticava já dentro da barriga dela. Já saí fazendo forma. O chute, o bebê tá chutando, não, ele tá dando um abdolocheg, né? Tá alongando. Que bacana, gente, que história linda de ter uma família envolvida dentro de um esporte tão saudável. Eu, quando criança, fiz taekwondo, né? Fiz um pouco de jiu-jitsu também, mas admiro muito quem tem essa trajetória e pode passar esse ensinamento para as outras pessoas, né? É realmente muito bacana. Hoje, sendo mulher, mestre, faixa preta, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo dessa trajetória, mestre Solenir? Olha, eu costumo dizer que, por o fato de ser mulher, não tive dificuldade nenhuma, sempre tive o meu espaço, sempre ocupei o meu espaço. Então, com relação a isso, nenhuma dificuldade. Com relação ao esporte, como todo o esporte, a dificuldade é apoio financeiro, né? Eu sou campeã mundial, fui para os Estados Unidos e a maior dificuldade foi o apoio. Né? Então, seria basicamente isso. Que legal, gente. A gente tem uma campeã entre nós e muitas vezes a gente nem sabe, né? Eu mesmo não sabia que você era campeã mundial. Eu também esqueço. Eu acho que existe títulos de pessoas que fazem parte da história do Gresp que muitas vezes não são contadas. Sim. Né? E que não é uma questão assim de soberba, ego, de ficar levantando o palco para as pessoas. Mas a gente entende que para conquistar uma medalha de ouro, para conquistar um título de campeão com grande significado, tem uma história muito árdua por trás disso, né? Tem o seu esforço. Tem o seu esforço, né? Sim. Não existe uma recompensa sem o esforço. E eu acredito fielmente que para você ter conquistado o título que você conquistou, você deve ter treinado muito. Você deve ter abriu mão de muita coisa, né? Eu costumo dizer que a minha adolescência sempre foi o tatame, sempre foi ônibus, né? Viagens para campeonato, para seminários. Então, assim, tenho orgulho de ter vivido essa adolescência que veio acrescentar na minha vida adulta. Né? Então, eu digo assim que eu não perdi nada, ao contrário, eu ganhei. Porque eu foquei. É com esse intuito que nós temos um projeto para adolescentes. Né? Estou me antecipando já, mas daí vem também essa necessidade de trabalhar um adolescente de 15, 16, 17 anos que não sabe ainda o que fazer e que já tentou vários esportes e está desacreditado,
né? No taekwondo, nós temos, no taekwondo e no jiu-jitsu, um projeto junto com o Gresf Clube, com o projeto Sementinha, que é um projeto para formar novos profissionais da Power Family. Que legal. Porque nós temos um sistema próprio, uma estrutura própria, com ferramentas, né? Eu tenho pós-graduação em psicologia e coach, que sempre foi a área de desenvolvimento humano, né? Então, todos esses conhecimentos, essas ferramentas estão sendo aplicadas para formar novos instrutores e que o taekwondo seja, assim como em nossa vida, algo prazeroso a se fazer e, por que não, ganhar o seu próprio dinheiro. Que legal. Você acredita que a metodologia da arte marcial, tanto o jiu-jitsu como o taekwondo, existe uma transformação pessoal, além de conhecimento da arte marcial? Assim, a criança, o adolescente, o adulto, que seja, ele consegue ter mais foco, ele consegue ter um objetivo, talvez, de vida até mais claro com isso? No que agrega? Assim, claro que além do você estar praticando um esporte, tá fazendo uma atividade física e conhecimento de uma arte marcial, mas o que agrega, o que transforma mais na vida do indivíduo que vocês considerariam pertinente? É uma excelente pergunta sua, porque o taekwondo e o jiu-jitsu, ele é um gancho, é uma ferramenta para trazer o aluno desde os 4 anos de idade. E agora vou abrir entre aspas, porque nós damos aula num berçário. Então, tem bebezinhos que não andam, engatinham e já fazem taekwondo. Que legal. Por quê? Porque além dessa parte técnica de desenvolver coordenação motora, lateralidade, agilidade, né? Tudo isso vem com uma receita bem programada de estrutura de classe. Mas, na verdade, o lado de formação de caráter, ele vem aliado, né? Por isso que nós temos as nossas lições de vida, nós temos as ferramentas para que ele desenvolva essa lição de vida que está formando o seu próprio caráter, que é a autoconfiança, que é a disciplina, a colaboração, para que ele desenvolva em casa, na escola e no taekwondo, que é o triângulo que nós falamos, para que tenha uma vida equilibrada. Que legal. E para isso não tem idade, sabe? Eu falo que não tem idade porque até hoje, todas as lições de vida que eu passo com os meus alunos, eu aplico para mim. Porque nós somos seres humanos, Sim. Nunca estamos prontos. Exatamente. Então, ora eu melhoro a minha comunicação, daí depois eu já deixo a minha disciplina. E aí, quando eu pratico a disciplina, eu deixo a concentração. Então, quando nós nos colocamos à disposição para estar trabalhando todo isso, essa gama que a arte marcial nos traz, que é o aspecto físico e o aspecto comportamental, a gente cresce em equilíbrio. Que legal, gente. Que bacana. É muito bom ouvir isso, porque, assim, eu escuto de muitos amigos, muitas vezes, né? O meu filho, eu falo, parece que ele não me escuta. Tá chegando numa fase muito difícil, o teu tá crescendo, você vai ver como é que é lá na frente, né? E aí a gente vê que existe solução. Existe ferramentas, como você bem colocou, que dá para ser agregada na vida do indivíduo para que ele não é questão de para que ele possa melhorar, para que ele possa ser o que ele nasceu para ser. Né? Um vencedor. Um vencedor, não é verdade? É porque tem tanta coisa hoje que distrai a gente do que a gente quer, do que a gente sonha. E assim, eu tenho sempre uma frase pronta, que é: quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve, né? E quando você consegue conciliar saúde, espiritualidade e intelectualidade, eu tenho certeza que você está indo no caminho certo. Mas e aí, qual ferramenta usar? Né? Eu sei o que eu quero, mas o como que eu vou chegar até lá? O que eu vou fazer para que eu tenha êxito, sucesso e tudo mais? Eu te respondo isso daí com um convite. Olha lá. A todos os pais. A Power Family é um apoio a todas as famílias. Porque eu costumo dizer para as crianças que a sua mãe não nasceu mãe, o seu pai não nasceu pai. Quem está ensinando eles nessa arte da maternidade, da paternidade, é você. Então, eles também são alunos e eu convido todos os pais para andarmos juntos, né? E você não está sozinho.
Nós vamos sentar, nós vamos fazer um plano de ação e a criança participa de toda essa ação, porque ela também se compromete com a sua parte. Ah, mas ele só tem 4 anos. Ele consegue entender. Gente, realmente, eu estou assim, impressionado, porque você falou que tem pós-graduação em psicologia, coach, eu sou entusiasta dessa área, gosto bastante também, e eu fico pensando como que o Nicolás, né? Você está com quantos anos mesmo? Tô com 28. 28. Você cresceu dentro desse ambiente, né? Cresci. E assim, você consegue ser um jovem adulto, vamos dizer assim. Você conseguia ver dentro da sua evolução a diferença que você tinha entre as outras crianças, adolescentes e até adultos que não praticavam o que você praticou durante a vida? Com certeza. A nossa escola, ela sempre motivou e sempre ensinou as crianças a serem líderes. Uhum. Então, com isso, um líder, ele aprende a trabalhar o seu próprio rebanho. Consequentemente, ele não segue rebanho de outros. Uhum. Então, quando acontece uma situação na escola onde essa criança ela é rejeitada, ela tem bagagem emocional para ela entender que lá não é o lugar dela. Então, ela não segue esse rebanho que, às vezes, leva para coisas ilícitas. Uhum. E com isso, com essa bagagem emocional, ele começa a trabalhar um novo grupo de amigos, onde ele se transforma o líder dessa relação. Uhum. E um líder, ele sempre é comunicativo, corajoso e criativo. Com isso, ele consegue ter essa bagagem emocional para ele trabalhar novos amigos. Uhum. Então, sempre quando aconteceu essas situações comigo no meu particular, situações de bullying, situações de zoeira, meus pais sempre me ensinaram como eu reagir tanto no confronto psicológico, verbal e até no físico. E eu não seguia esse rebanho, não seguia esse grupo de amigos. Então, na Power, nós sempre trabalhamos que cada criança precisa primeiramente liderar a sua vida. Que legal. Liderou a sua vida, consegue liderar a vida dos amigos. E acontece muitos casos mesmo de criança chegar em casa ou não conseguir verbalizar aos pais que está sofrendo bullying ou que apanhou na escola, né? Com medo de sofrer ainda mais retaliação, né? Pô, você apanhou lá, cara, que isso e tal, não sei o quê. E, assim, não é incentivando a violência, né? Mas com o taekwondo, com o jiu-jitsu, a criança ela tem uma autoconfiança ao ponto de saber se defender e se posicionar. Sim. Também, não é mesmo? E é o que o senhor Nicolás falou. Nós incentivamos as crianças a verbalizarem o que aconteceu. Mas para quem que eles vão verbalizar, né? É a professora da escola, os pais e o professor de taekwondo. Porque ali são esses adultos que vão ajudar, que vão resolver uma situação que a criança ela não consegue resolver. Né? Nós ensinamos ela a colocar limites. Né? Tá famoso, a gente está sempre postando as crianças pequenininhas falarem pare, eu não gosto disso. Né? Essa é a primeira defesa pessoal, porque defesa pessoal é uma atitude, seja ela de postura, verbal, ou seja ela físico. O colega segurou ele aqui, ele tira a mãozinha do colega e fala, eu não gosto disso. Isso é colocar limite. E às vezes a criança ela não entende que ela está sofrendo bullying. Como ela está no meio dessa agressão psicológica, verbal, ela não entende que ela está sendo a vítima. E aí que ela não sabe se expressar e ela entra dentro do seu próprio mundo. Ontem aconteceu uma situação onde eu estava colocando um aparador na criança, estava colocando colete para ele fazer luta. E ele me falou assim, na escola me chamam de certo apelido. E aí eu colocando um aparador nele e tudo, eu falei, e como você se sente com isso? Eu sinto tristeza. Nossa, isso me pegou muito, porque eu estava conversando com uma criança de 9 anos. E ele não tinha falado isso para os pais. Eu tive uma conversa com ele e os pais, e ele começou a contar coisas que ele passava que nem os pais tinham conhecimento.
E é um privilégio nós da Power interceder essas situações, porque ali, se a gente muda uma situação com 9 anos de idade, quando ele tiver 29, 39, 49, ele não vai passar por esse tipo de situação. Ele vai saber se colocar. Que legal. Indiretamente é um ambiente onde os pais, as crianças, podem confiar ao ponto de que ali também é uma assessoria psicológica, indiretamente, né? Não vai ter o divã, não vai ter um bate-papo. Mas tem o né? tatame. Mas tem o tatame, né? Tem o Onde tatame. cabe todos. Exatamente. Eu sei que não existe uma bala de prata. Eu sei que talvez não tenha assim a fórmula mágica. Mas o que o taekwondo realmente transforma, ou que quais são os ensinamentos principais do taekwondo na vida do indivíduo, seja ele criança, adolescente, adulto. A gente falou aqui várias coisas, né? Mas tem algo assim que realmente, se a gente pudesse falar em uma frase, uma palavra, o que realmente muda a pessoa fazer hoje taekwondo ou jiu-jitsu? Eu não diria nem vontade, porque muitas vezes os pais entendem a importância, levam a criança até a Power Family e a criança ela vai mencionando que ela não tem vontade. E se ela não tem vontade, está tudo bem, mas quem escolhe o que é melhor para ela são os pais. Então, essa criança ela vai ficar sentada no banco com os pais o tempo que for necessário. Só que a hora que ela entrar no tatame, aí ela se sente segura. Então, todas as lições de vida são importantes. Nós estamos trabalhando o DOC, que vem de uma linhagem das Forças Armadas, né? Meu esposo é suboficial general do Exército da Argentina, né? E trouxe esse conceito e tantos outros, porque artes marciais é de cunho militar, né? Então, por isso funciona tanto o sistema militar com o taekwondo, com o jiu-jitsu. Então, só para entender um pouquinho, nós estamos trabalhando agora o DOC. O que significa DOC? Disciplina, ordem e constância. Nós incentivamos, primeira coisa, os nossos alunos, independente da idade, arruma sua cama todos os dias, porque quando você arruma sua cama, você inicia o dia ganhando. Você inicia com algo organizado. Eu acredito que tem um monte de mãe comentando aqui agora, eu quero isso pro meu filho, eu quero isso pro meu filho, eu quero organização na vida dele. Né? Mas isso também, eu diria que acontece muito que a gente havia comentado, acho que talvez antes de a gente entrar aqui no ar, sobre o neurônio espelho, né? A criança, muitas vezes, ela vai refletir aquilo que ela vê de comportamento. Talvez o pai e a mãe vê como uma fuga também. Aí eu vou colocar lá que os meus problemas irão acabar, serão resolvidos. Acontece isso, mestre Lenin? Olha, nós costumamos dizer que Power Family é uma família poderosa, não é uma família perfeita. Para que nós sejamos uma família poderosa, é preciso ter comprometimento. Então, diferente de algumas modalidades, outras artes marciais, que os pais são colocados fora do tatame, fora da sala, na Power Family, os pais devem assistir todas as aulas. Porque tudo que a criança aprende no tatame, ela será motivada por nós, profissionais, a desenvolver em casa e na escola. Então, se os pais utilizam o mesmo tom de voz, a mesma frase, a mesma pergunta poderosa, veja como nós avançamos no tatame, mas também nós avançamos em casa. Então, nós estamos com isso, fazendo com que a criança desenvolva em todas as áreas da vida dela o que aprende no tatame. Legal, é isso aí. Então, não existe receita mágica. Vem com a gente, vamos andar juntos. Não tem uma receita de bolo pronta, gente. Mas eu acredito fielmente que a família tem que participar. E você falou algo fantástico. Não existe família perfeita, né? Mas existe família poderosa. Existe família poderosa. Aí cabe de cada um querer exercer o poder de estar no poder, não é verdade? Fortalecer esse poder. Exatamente, né? Mas assim, se a gente fosse, claro, não é um nível de comparação, né? Mas o que torna diferente as aulas da Power Family lá no GRESF, nas demais academias que vocês possuem?
A mesma estrutura que nós trabalhamos em uma sede, nós trabalhamos no clube, nós trabalhamos em escolas, como no berçário que eu falei. O mesmo sistema ele é aplicado, né? Lembrando que nós temos um horário no Gresf Clube que é um horário que não é muito favorável, não é muito, não é bom para a família, porque é no meio da tarde. Entendi. Então, qual que é o horário no Gresf? 16 às 17. 16 e às 17 às 18. Tem Então, esses dois horários. Nós temos esses dois horários. Eles são divididos por categorias de idade? Como é que é? Faixa etária. É. Sim. A partir de 4 anos, você vai A partir de 4 anos a 7, 8 a 12 e 12 acima que entra já no juvenil. Entendi. Né? Legal. Mas o sócio do Gresf, nós temos vários casos, né? Que a família é sócia do Gresf, né? Tem um desconto nas nossas aulas e não pode participar no horário do Gresf. Então, eles procuram outras sedes da Power Family e nós mantemos a nossa parceria, porque o Gresf ele tem nos ajudado de várias formas. É um parceiro forte que abriu as portas ali para a gente entrar depois da pandemia, né? Então, a gente mantém esse acordo. Que legal. Aí. Então, é mais uma vantagem para o associado, né? Ele tem ali às 16, às 17, se ele não puder dentro desses horários, aí ele pode fazer na parte noturna lá na Vila A, onde que tem a sede também da Power Family. Cara, que bacana. Eu acho que eu vou começar a fazer taekwondo e jiu-jitsu aí. E na Vila A, nós temos a Casa Power, porque nós somos Power Family. E na Vila A, nós temos a Casa Power, onde nós temos churrasqueira, nós fazemos aniversários, as crianças colhem as frutas do quintal, tem gato, tem cachorro. É literalmente uma casa para todas as famílias poderosas. Que maravilha. A gente vê, assim, o esporte da arte marcial, muitas vezes, esse mercado, vamos olhar para o mercado, dominado em algumas instâncias mais pelo público masculino. Posso estar enganado, mas é o que eu vejo. Como você enxerga a importância das mulheres no taekwondo hoje? O quanto elas também têm que se posicionar mais dentro desse mercado? Que bom que você perguntou isso, sabe? Porque algumas mães me falam assim, mas eu só tenho uma menina, minha filha é menina. E eu falo assim, mas não tem problema, a professora também é menina, né? Porque tem isso, o menino faz taekwondo e a menina faz balé, ou ginástica rítmica, né? Mas o público feminino, ele tem crescido grandemente e, assim, as artes marciais têm acolhido. Meu filho, ele é do jiu-jitsu, ele tem uma turma específica feminina, né, que trabalha o meu filho. A minha filha também é faixa azul de jiu-jitsu, a Clara Vitória. Então, ela está auxiliando nessa turma que é específica para mulheres, para que se sintam mais confortáveis, né? E tem Dubok rosa, resguarde rosa. Então, assim, a mulher ela não deixa de ser feminina por pisar no tatame. Ao contrário, ela passa a ser uma mulher forte, né? Capaz de se defender, de estar atenta aos agressores. Isso que é muito importante. Eu tenho um menino de 4 anos, mas se eu tivesse uma menina, com certeza, sem sombras de dúvidas, ela faria alguma arte marcial. Porque é justamente uma questão de saber se posicionar. Sim. Acredito que, indiferente do sexo ali, a disciplina, com certeza, não é mesmo? A organização, constância que você falou, porque quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum, né? E a gente vê tantas histórias hoje, né, de agressão contra a mulher, até o feminicídio também, né? E, assim, eu tenho certeza que essas taxas diminuiriam tanto se as mulheres soubessem se defender mais. Sim. Né? E principalmente reconhecer o seu próprio poder. Porque a arte marcial, ela tem ela faz a pessoa reconhecer esse poder. Então, a partir de 4 anos, a gente fala para as crianças fechar as mãos e apertar com bastante força.
E aqui a mãozinha dela começa a tremer. E ela entende que essa mão tem muito poder a ponto de machucar uma pessoa. E conforme ela vai trabalhando nos escudos, sempre no lugar certo, na hora certa, ela vai criando uma confiança. E quando a adolescente e principalmente a mãe entra e começa a trabalhar esses movimentos, ela reconhece o próprio poder. Entendi. Que muitas vezes é apagado. Exatamente. Muitas vezes por algum trauma da infância. Sim. Muitas vezes por o bullying que a gente comentou aqui. Né? E a criança vai se retraindo, vai... Né? Tem mãe que tem trauma de dar cambalhota. Olha só. E aí, conforme ela vai fazendo cambalhota, ela vai entendendo que o perigo não é a cambalhota. E ela vai criando autoconfiança. Vai quebrar o pescoço, menino. Sim. Sai daí. Quer contar aquela situação lá que você saiu e protegeu a cabeça? Várias vezes, assim, o reflexo, a memória corporal, né? Então, eu tinha passado por uma cirurgia e eu estava andando, eles estavam lavando o tatame, que até hoje eles lavam o tatame e aproveitam para escorregar, né? Porque sempre foi o quintal deles. E eu escorreguei, eu não me diverti muito, não. E quando eu escorreguei, o Nicolás ele veio correndo porque eu caí com a cabeça próximo a um degrau. E ele veio logo e colocou a mão para ver se a minha nuca estava sangrando, porque foi no degrau. Aí que eu vi, no jiu-jitsu, né? Nós trabalhamos muito essa região, muito a queda para trás, grudando o queixinho aqui para a cabeça não cair. Esse reflexo salvou dessa queda, porque foi natural. Mas isso por quê? Porque teve constância. É a repetição, o treino vai criando uma memória corporal. E aí que vem o reflexo. Né? Eu tive um reflexo e eu me protegi. E tem várias histórias. E criança, né, com suas criancices, né, tá em cima de uma árvore, tá em cima de, enfim, um monte de coisa. E a criança aprende muito rápido. Aprende muito rápido. Eu estava falando hoje ainda com um casal de amigos que é um HDzinho vazio. Você que decide qual que é a programação que você coloca ali. Sim. Né? E se você só colocar coisas boas, vai crescer só coisas boas. Esse final de semana eu fiz uma imersão em psicanálise. Então bacana. eu fiquei sábado e domingo estudando, que é o que eu gosto de fazer, né? E toda a psicanálise ela trabalha na primeira infância. Ou seja, até 7 anos foi o que você guardou. E muitas das travas que nós temos, das memórias negativas que travam a nossa evolução na fase adulta, advém da infância. É por isso que nós somos apaixonados, dá muito mais trabalho trabalhar com criança do que com adulto, mas nós sempre investimos muito na infância, por conta disso. Que legal, muito bacana. E aí que espelha os adultos. Né? Ver uma criança fazendo os movimentos e o adulto ele fala, meu Deus, eu também consigo. E aí participa dos desafios de dentro do tatame. E assim, é muito engraçado que tem crianças que têm muita coragem, não tem nem filtro para o medo, né? E outras já que são muito retraídas, né? Não, eu tenho medo e tal. Eu tenho uma história de que uma criança me encorajou uma vez, que é muito engraçado. A gente foi para Fortaleza, no Beach Park, e lá no Beach Park tem um tobogã chamado Insano. Acho que, salvo engano, 40 metros de altura, e chega um momento ali que você descola do tobogã, né? E aí, são vários lances de escadas de madeira para você subir. Quando você chegar lá, você vê um lugar lindo, maravilhoso, mas você tem que descer pelo tobogã, não é pela escada, né? E quando eu cheguei lá em cima, o menininho bateu nas minhas costas e falou, tio, se você não vai, dá licença para eu descer. Uma criança. Eu falei, vai então que eu quero ver. E ele foi, de boa, tranquilo. Eu falei, caraca, bicho, olha só. Aí você falou... Não, me encorajou, né? Daí me encorajou ainda mais, porque realmente é insano, né? Então, assim, às vezes quando você não cura isso, quando você não olha para isso
para a tua infância, dentro talvez da psicanálise, ou talvez dentro de qualquer outra terapia, ou até mesmo usando uma ferramenta como o taekwondo, sem saber você consegue eliminar isso. Você consegue ter mais segurança, você consegue ter mais força para fazer o que você quer. E eu fiz taekwondo muito pouco tempo, né? Eu fiz acho que 3, 4 meses ali, né? Era mais para eu brincar com meu irmão em casa e a gente se resolvia muito bem no taekwondo depois, né? Mas eu acredito que se tivesse realmente mantido a constância, participado... Vocês fazem campeonato? Participam de campeonatos? Como que é? Eu queria falar do Gresf, meu querido parceiro Gresf. O Gresf, ele apoiou 2 torneios que nós fizemos. Foi um pan-americano que nós fizemos com o objetivo de arrecadar fundos para o mestre Samaniego, um mestre querido que precisou trocar uma prótese, não, colocar uma prótese no quadril. 2. E esse evento que o Gresf nos ajudou, né? Foi maravilhoso. Veio atletas de Assunção, de Cidade Leste, de São Paulo, aqui do Paraná. Que legal. Né? E o Gresf, ele sempre esteve com as portas abertas para nos ajudar nesses momentos. E 2 torneios nós fizemos ali. Hoje os carros estão ocupando ali, né? Lindamente o espaço, mas aquele espaço lá nós utilizamos. Já utilizaram para palcos muito de alguns torneios. Agradeço o Gresf pelo esse apoio. Legal. Inclusive, os carros, eles deram uma ideia para uma cerimônia de graduação de Karate Kid. Olha só. Os pais, eles começaram a olhar os carros antigos e aí depois me chegaram e falaram assim, vocês que pediram para colocar o carro aqui? E a gente falou, não, ficou mas como cenário. Tira a cera. É bem isso aí. Muito bom, muito bom. Sensacional. Gente, acredito que vocês devem ter histórias, né? Muitas histórias ao longo dessa trajetória de vida. Eu não consigo, acho que nem distinguir aqui, olhando para vocês, o que é vida profissional, o que é vida pessoal, né? Nossa, porque tudo junto, uma coisa misturado. só, né? Mas, assim, dentro da história do taekwondo das artes marciais na vida de vocês, o que assim, mais marcou, o que foi mais emocionante, tanto talvez com o Gresf ou uma história com algum aluno e tal? Para mim, com o Gresf, foi com relação a ele estar sempre disposto a apoiar os nossos projetos, né? Nos campeonatos, cederam até a sala do tatame para alojamento, café da manhã para os alunos. Então, assim, ele sempre foi muito parceiro nessa área, né? Mas eu queria contar uma história. Você está falando de histórias marcantes com relação à minha maternidade. Olha só. Porque é tanto compromisso que eu tenho com os meus alunos que eu tive o Nicolás e tinha 15 dias dele nascido. Eu não conseguia parar porque eu pensava nos meus alunos. Então, 15 dias eu coloquei ele dentro do kimono, do doboke aqui, amamentava ele e ensinava os meus alunos. Nessa época, no anglo-americano. Caramba, gente. Então, assim, hoje eu olho para trás, né? Uma garota com 20, 21 anos, né? Que eu tive o meu filho. Com esse compromisso, pensando no outro, que eu nem pensei em mim, né? Na minha dieta, na minha quarentena. Mas para mim foi tudo muito positivo. Que legal. Já nasceu no tatame e hoje está aí levando o legado. Nicolás, ele é filho do mestre Álvaro, que também é faixa preta do jiu-jitsu, que é da Gracie Barra, né? Então, assim, está tão intrínseco nele, está tão natural, que é com amor e a gente só se diverte. A gente só sente que está trabalhando quando a gente paga boleto, né? Sim. Eu pedi uma história emocionante, mas não tão emocionante, né? Caramba! Dia 20 tá chegando, né? Amigão. Dia das Mães tá aí. Olha só que exemplo de mãe, né? De profissional. E, assim, é realmente muito emocionante saber essa história de vida, você como mãe, né? E também deixar este legado para a família fazer parte de tudo isso,
né? E Henry Ford já dizia, né, que você trabalhar com o que você gosta, você nem vai perceber que você está trabalhando, sim, né? Você está tirando férias o ano todo e ainda está conseguindo pagar os boletos, né? Então, é realmente muito satisfatório a gente conhecer histórias assim, né? Eu acho que o associado que ele se interessa por fazer as artes marciais no clube, ele não sabe essa história de vida de vocês. E é muito bacana esse espaço que a gente tem aqui, justamente para que aproxime, né, a história de vocês com os associados, com os alunos de forma geral, para que todos possam conhecer um pouco mais sobre essa Power Family, essa família poderosa de fato, né? E que vocês possam ter muito sucesso, né? Possam prosperar ainda mais, né? E aí eu te pergunto, mestre Solenir, depois de tantos anos nas artes marciais, o que ainda te motiva a vestir o doboki e subir ao tatame? Eu sou tão confiante com o sistema da Power Family, né? Durante todos esses anos, todas as minhas formações foi tudo aplicada no sistema da Power Family, que hoje eu só entro e me divirto, né? Porque a parte técnica ela acontece de uma maneira ou de outra, mas nós profissionais entramos no mundo lúdico das crianças, né? E deixamos acontecer tudo no tempo da criança, respeitando, mas sempre com um método, com um foco. Toda brincadeira, toda dinâmica, ela tem sempre um fundo por trás disso pedagógico, né? Então, o que me motiva entrar no tatame, vestir o uniforme, o que me motiva é ver meu filho exercendo, a minha filha, que nós não falamos dela, né? Falamos pouquinho, mas tem a Clara Vitória. Ela é taekwondista, ela também faz jiu-jitsu, mas ela é a parte burocrática da empresa, por isso que ela não está aqui, porque alguém vai ter que estar lá trabalhando no financeiro, né? Que legal. Então, o que me motiva é isso, é ver que fez sentido para mim, né? Que comecei tão jovem, com 13 anos, e é o motivo para os meus filhos estarem assumindo esse legado e dizendo, eu quero dar continuidade. Que bacana. Porque é apaixonante e porque funciona. Nossa, demais, viu? Show de bola. Olha só, eu acho que a gente teve vários momentos marcantes aqui, mas ainda eu quero extrair um pouco mais. Eu queria que vocês deixassem aqui, a gente está se encaminhando para o final já do nosso podcast, queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Uma mensagem para quem tem vontade de começar, para quem acha que a arte marcial talvez não é para ela, ou passou demais a idade, ou é muito novo, né? O que vocês deixam como mensagem para essas pessoas que talvez nem passa pela cabeça de fazer arte marcial algo tão bom que pode, como a gente falou aqui, mudar a vida dela? O taekwondo e o jiu-jitsu, ele não tem idade para começar, né? Dentro do nosso sistema, nós colocamos 4 anos de idade, mas nós já vencemos esse número aí, né? Que nós temos bebezinhos aí do berçário fazendo. Para mais, nós temos o vovó, né? Temos a tia do Nicolás, a senhora Nelly, que está com... não posso falar. Mas ela levava os filhos dela para treinar comigo. E hoje ela leva o neto dela para treinar e ela treina conosco. Então, ela está sempre ali com as mulheres, cada um dentro do seu potencial, das suas dificuldades, né? Se auto-superando, porque não é eu me comparar com outro e me superar para passar o outro, não. É eu vencer, né, as minhas limitações. Então, o jiu-jitsu e o taekwondo não tem idade, é para todas as idades e para todas as pessoas. Que legal. Gente, eu, assim, realmente eu estou extasiado com o nosso bate-papo aqui de hoje. Ele foi, assim, muito produtivo para entender melhor a filosofia das artes marciais e também da Power Family. Eu acredito que todo pai, toda mãe vai estar deixando em boas mãos o filho treinando com vocês, ou caso ele queira treinar também, ele vai estar fazendo um favor para ele também, né? Porque, assim, são pessoas
fantásticas, acima de qualquer profissionalismo. A gente consegue ver isso aí nos olhos de vocês, o quanto vocês são apaixonados pelo que vocês fazem. E a gente, como a gente também já comentou aqui, a gente não consegue distinguir o que é pessoal, o que é profissional, de parecer realmente que vocês amam o que faz, né? E eu acho que é muito bacana você trabalhar, estar... vamos olhar para o lado comercial agora, produto, serviço de quem gosta do que faz, né? Acho que é tão ruim você chegar num ambiente onde que as pessoas estão lá para cumprir horário, para cumprir tabela, né? E é muito satisfatório ver o crescimento da família, ver as coisas. Eu tenho certeza que quando o Nicolás tiver filho também, não sei se já tem, Nicolás. Ainda não. Vai também fazer jiu-jitsu, vai também fazer taekwondo, né? Pelo menos uma vez ele vai entrar no taekwondo lutar. O senhor na Nicolás, vida, o senhor Nicolás podia falar um pouquinho das nossas turmas de família. Uhum. Porque nós temos turma que os pais treinam junto com Junto as com as crianças. crianças. sim. Legal. Como é que funciona isso daí? Bom, os pais, eles conseguem ver, os pais e mães conseguem ver a dificuldade de cada aluno. Uhum. Dificuldade em flexibilidade, em chutes, em quebramento e principalmente na fórmula. Uhum. Muitas vezes os pais, eles ficam na beirada do tatame falando, faz isso, faz aquilo, vai para frente, vai para trás. E aí, quando eles tomam a iniciativa de entrar no tatame e participar da aula, eles veem que eles conseguem ver que não é tão fácil assim. Porém, com dedicação e disciplina, eles conseguem ir longe. Executar. E muitas vezes, eles acabam sendo incentivados pelos próprios filhos. Isso é legal. E é nesse caso, como que os filhos se sentem quando Poderosos. eles... Poderosos. Por quê? Porque eu sei mais taekwondo do que meu minha pai. mãe, do que meu pai. E aí eles ficam toda semana ensinando os pais. Que legal, Isso gente. é poderoso. Maravilha. Show de bola. Gente, mais uma vez, parabéns, né? Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Acho que enriqueceu muito o conteúdo desse podcast. Espero que, de repente, uma próxima oportunidade a gente possa falar mais. E vai ser uma alegria poder ver meu filho lá treinando com vocês um dia. Para nós também. Tá bom? Quantos anos ele tem? Ele tem 4 já tá na hora. 5 né? horas da tarde. 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Né? Que dia? Terça e quinta. Terça e quinta. Eu deixo aqui meu agradecimento a vocês, a você também que nos acompanhou até aqui. Comenta aqui, deixa seu comentário, o que você achou desse episódio. Eu quero que você compartilhe. Tem ali um aviãozinho, você compartilha, pega o link, manda para quem você conhece que merece ver esse podcast. Não é nenhuma questão assim, eu quero que você faça taekwondo. É merecer. É um presente que você vai estar dando para ela. E tá? quem receber esse vídeo vai ganhar 15 dias de aulas gratuitas. Olha, Um mês olha aí. na Power Family. Olha aí, ó. E sigam a página da Power Family. Caramba, nem Pronto. sabia disso. Olha aí, ó. O gerente ficou Então, maluco. o gerente ficou maluco, O né? gerente ficou maluco. Então, assim, era só para mandar o presente do vídeo que já tá sensacional, Pronto, já né? ganhou. Agora vai ganhar mais outra aqui da Power Family ainda, que é um mês. Um mês grátis. Um mês grátis. Viu? Pode falar que viu aqui no podcast, que tá garantido. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de cada um de vocês. Amém. Até uma próxima oportunidade, viu? Valeu, galera. Até lá. Valeu. Fui.